Um tema de extrema relevância para a saúde pública. Por ser uma doença neurológica altamente contagiosa e letal, a raiva comete animais mamíferos, inclusive o homem, sendo transmitida principalmente por meio da saliva dos animais. Uma vez que esse vírus chega ao sistema nervoso central, ele sai do sistema nervoso central e ele é eliminado pela saliva. Por isso que quando a gente sempre fala em casos de raiva, a gente vê que o animal agressor, né, por exemplo, o cão, o gato, o morcego, ele transmitiu a doença pela mordedura. A mordedura é a forma mais fácil, mas, por exemplo, se eu simplesmente tiver um contato com a saliva e tiver alguma solução de continuidade na pele, que a gente fala, uma ferida, por exemplo, na pele, aí eu posso também me infectar, mesmo que não tenha havido uma mordedura. A pessoa, ao ser mordida por um animal que pode estar infectado, deve seguir protocolos de acordo com profissionais capacitados para detectar ou não o contágio da doença. O indicado pela Organização Mundial da Saúde é que você foi mordido por um animal que pode estar com raiva, você procure um médico e esse médico vai indicar um protocolo vacinal que nós chamamos de pós-exposição, né? Esse protocolo de pós-exposição vai incluir várias doses de vacina em intervalos de dias diferentes. Normalmente toma a primeira dose, 5 dias depois toma a segunda dose, depois de alguns dias toma a terceira dose e por aí vai. Em todo o estado de Minas Gerais, desde 2012, não há casos de raiva humana registrados. E para que esses números se mantenham, os animais devem tomar a vacina antirrábica. A gente já teve vários casos no Brasil de raiva transmitida por cães e gatos. No Brasil, nos últimos 10 anos, a gente teve 41 casos de raiva humana, só um aqui no estado de Minas Gerais. Mais de 90% deles foram transmitidos por morcego mesmo, por pessoas que foram mordidas por morcego. Mas a gente teve alguns casos, inclusive esse ano, a gente teve um caso em Santa Catarina de uma mulher que foi mordida por um gato, ela veio a falecer de raiva. Então, a vacinação de cães e gatos no meio urbano é o principal fator. Em animais que estejam com suspeita de raiva, é recomendável o isolamento, sendo proibido a eutanásia, procedimento no qual se faz a antecipação da morte de um animal para evitar sofrimentos. Quando a gente faz a eutanásia no animal muito cedo, pode ser que isso atrapalhe no diagnóstico e aí as medidas que têm que ser tomadas uma vez que tem um caso de raiva acabam não sendo tomadas porque não se tem o diagnóstico definitivo. Então, por lei, somos proibidos de fazer a eutanásia desses animais e também não podemos tratar, né? Em medicina humana, existe hoje o tratamento que é o protocolo de Recife, que é instituído aqui no Brasil, só que o diagnóstico ele tem que ser precoce e nem sempre esse tratamento ele tem sucesso. Na maioria das vezes, na realidade, ele não vai ter sucesso. Então, no Brasil, hoje, a gente só tem 2 casos de cura de raiva, né? E o primeiro foi em Recife, em 2008, por isso que o tratamento é intitulado Protocolo de Recife. Mas nós consideramos, no geral, a raiva como uma doença normalmente, invariavelmente fatal. Ainda assim, devemos considerar como uma doença fatal.